quero, nessa pequeno espaço de tempo, trazer uma palavra sobre um milagre realizado por Jesus na vida de um cego chamado Bartimeu. Eu tenho certeza que esse texto, ele tem lições importantes para a nossa vida. Algo que aconteceu com um cego nos tempos de Jesus, mas que prevalece até nos nossos dias de hoje, trazendo a nós ensinamentos a respeito daquilo que Jesus pode fazer nas nossas vidas. Eu quero ressaltar aqui nessa mensagem que Jesus tinha um ministério itinerante. Ele não tinha um gabinete estabelecido como um lugar de atendimento, onde as pessoas deveriam procurá-lo para serem atendidas. E nem tinha também alguns dos seus discípulos remunerados para ficarem à espera de alguém em determinado lugar, ou mesmo no gabinete, para que, se alguém aparecesse naquele local trazendo algum problema, talvez eles mesmos pudessem resolver, ou, se não pudesse, repassasse para Jesus quando ele estivesse disponível. Não. Ele vivia percorrendo vários lugares, pregando, curando e libertando a muitos. Esse era o ministério de Jesus. Ele não ficava em casa esperando as pessoas. O texto de Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52, fala de Bartimeu. Bartimeu, o cego, vivia à beira do caminho, à margem da estrada. Ele era marginalizado pela sociedade. Não é diferente de tantos deficientes nos nossos dias de hoje. Ele não estava andando pelo caminho, mas estava parado. Sua vida estava, podemos dizer, sua vida estava parada. Ele era um homem sem projetos, dependia dos outros, estava sempre esperando que alguém o ajudasse. Mas o texto nos diz que Bartimeu já tinha ouvido falar de Jesus. Alguém já tinha falado de Jesus para ele. E de repente, ele ouve um ruído de multidão se aproximando. E alguém ali por perto diz que Jesus estava chegando. Jesus estava passando por ali. Olha, uma coisa interessante aqui. Bartimeu era cego, mas ele ouvia muito bem. Porque nós sabemos que o pior cego é aquele que não ouve. Ou aquele que vê, mas faz de conta que não viu. Olha, há muitos cegos espirituais que também são surdos, porque eles se recusam a ouvir sobre Jesus. Eu quero chamar a sua atenção para a importância de anunciar o Evangelho. Você que conhece o Evangelho, é importante anunciar o Evangelho para que todos ouçam. Em Romanos 10, 14, Paulo diz que como ouvirão se não houver quem pregue? E o texto aqui diz que Bartimeu começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele só clamou pela compaixão de Jesus, porque ele sabia de fato quem era Jesus. Bartimeu era cego, mas ele não tinha nenhum problema em falar.
Então ele começou a gritar, começou a clamar por Jesus. Olha, Bartimeu tinha fé. Pelo que o texto nos ensina, ele tinha fé. Porque Jesus era considerado como filho de José. Aí então vem a pergunta, por que então Bartimeu o chamou de filho de Davi? Eu aprendo aqui que o cego demonstrou que cria que Jesus era o Messias, o descendente de Davi, aquele que foi prometido no Velho Testamento para ser o rei de Israel. Bartimeu pediu compaixão e misericórdia. Agora eu pergunto a você que está me ouvindo, como têm sido suas orações? Como nós temos orado ao Senhor? Será que em nossas orações vamos determinar o que Deus vai fazer? Será que em nossas orações vamos anunciar nossas virtudes? Nossas obras? Podemos dizer nossas boas obras? Nada disso. Devemos pedir misericórdia ao Senhor. Somente a sua misericórdia, a sua compaixão. Olha, muitos entre aquela multidão repreendia aquele cego para que ele se calasse. Sempre essa é a atitude dos que enxergam. Querem que o cego fique em silêncio e continue cego. É uma atitude egoísta. Quando queremos Jesus, muitos se levantam contra nós. Sempre alguém em nosso meio se coloca na posição de acusador. Sempre alguém se levanta por si próprio, como juiz e acusador, para nos afastar de Jesus. E isso pode acontecer no trabalho, pode acontecer na escola, na família, entre os amigos e, infelizmente, até mesmo entre aqueles que nos pastoreiam, aqueles que nos ensinam a palavra. Mas o cego não deu ouvidos às vozes opositoras, mas ele continuou clamando. Ele era perseverante, insistente, ele era determinado. E que assim nós possamos ser também. Olha, o texto diz que Jesus parou e mandou chamá-lo. O cego pediu compaixão. Ele pediu compaixão ao Senhor. E o texto diz que ele foi atendido. Jesus se compadeceu dele. Jesus parou e interrompeu tudo para atender aquele cego. Havia uma multidão envolvendo Jesus, mas ele parou para atender um homem, somente um homem. Eu quero te dizer que Jesus está atento a cada indivíduo. Ele está atento a você que está me ouvindo. Ele ouve a oração e atende. Veja bem, depois das vozes negativas, aquelas vozes opositoras, agora o cego ouviu vozes que diziam: tenha bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Que sejamos como esses mensageiros que levaram palavras animadoras para aquele cego. Que nossas palavras sejam palavras de edificação na vida das pessoas. Que as nossas palavras sejam carregadas de compaixão pelos mais fracos. Esse cego era desprezado pelas pessoas, mas o texto diz que ele foi acolhido por Jesus.
Certo dia, uma mulher foi levada a Jesus acusada de adultério. Quais foram as palavras de Jesus? O que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar pedras contra ela. E o texto diz que não teve um sequer em condições de atirar pedra contra ela. Jesus não disse que o que ela praticou estava certo, mas a perdoou e disse: vai e não peques mais. Agora, voltando ao texto, quanto ao cego, o texto diz que Bartimeu deu um salto e andou até Jesus. Ele era cego, mas não tinha nenhum problema nas pernas. Ele atendeu ao chamado de Jesus imediatamente. Não havia tempo a perder. Olha, Jesus pergunta o que o cego quer. Ele pergunta o que aquele homem queria. E ele, mais que depressa, responde: mestre, que eu veja. Ele poderia, na verdade, pedir várias coisas a Jesus. Podia pedir esmola, uma capa nova, ou um prato de comida, uma bengala, até mesmo um cachorro guia de cego, ou até uma casa. Mas ele foi direto ao principal, que era a visão. Bartimeu queria ver. Nós sabemos que nós podemos pedir tantas coisas a Jesus hoje, mas não esqueçamos de pedir que Ele abra os nossos olhos espirituais. Como o salmista diz no Salmo 119, versículo 18: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Aquele que ainda não se converteu, a Bíblia diz que ele está vivendo em cegueira, vive nas trevas, tropeçando e caindo, sem saber a direção certa para a vida. E eu quero te dizer, Jesus é a luz para os olhos de todo cego, não só para a cegueira física, mas também para a cegueira espiritual. Olha o que o Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 46, ele nos diz que Jesus veio ao mundo como luz, a fim de que todo aquele que crê não pereça nas trevas. Olha, aquele homem foi curado. E Jesus cura ainda hoje. O mais importante que nós vimos aqui é que Bartimeu foi salvo, como o próprio Cristo declarou. Em seguida, o texto diz que ele foi seguindo pelo caminho. Sua vida mudou completamente. Aquele que dependia dos outros agora andava sozinho. Ele não ficava mais à margem do caminho, mas ele podia caminhar, podia ver, podia ter uma vida normal e feliz. E eu quero concluir aqui as minhas palavras dizendo que aquele cego clamou a Jesus porque não sabia se ia ter uma outra oportunidade de encontrá-lo novamente. Ele não podia perder aquela oportunidade. E você que está me ouvindo, clame a Jesus hoje. Seja curado. Receba a verdadeira visão, que é o entendimento para ser salvo da condenação
que está posta sobre todo aquele que rejeitar o Filho de Deus como Salvador. Eu digo isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém.